Tudo começa quando o Fernando vai até o hotel a pedido da Vitória para verificar se a reserva foi feita ou não pelo Bruno, e ao chegar lá ele dá boa tarde à secretária, que retribui e pergunta ao Fernando se pode ajudar ele em alguma coisa. O Fernando responde que reservou o quarto 14 e fez essa reserva no dia anterior e que gostaria de reservar por mais 2 dias. A secretária responde que é claro que sim e pede a ele só um momento, e aí quando ela dá uma verificada, ela pergunta se o nome dele é Mário Aguirre. O Fernando se assusta de início e fica sem palavras, e depois de um tempinho ele diz que não é ele não, mas que deve ali ter algum erro e pergunta se essa pessoa fez essa reserva pessoalmente. A secretária responde que ele fez essa reserva pelo telefone e que depois enviou uma pessoa para levar o dinheiro. O Fernando fica um pouco confuso e pergunta se esse cara pagou o hotel com o dinheiro, e ela responde que sim e que geralmente eles pedem uma identificação, mas que essa pessoa que trouxe o dinheiro, ela disse que esse Mário Aguirre iria trazer assim que ele viesse para o hotel, mas que até esse momento ele nem apareceu. O Fernando diz que agradece a atenção dela e ela pergunta se ele não vai querer mais reservar o quarto, e o Fernando responde que não, agradece e se vai. Nesse momento a cena vai para a construtora, onde o advogado está conversando com a Maria, que já disse ao Alessandro que atropelar um pedestre e lhe abandonar é considerado um delito bem sério. E além de tudo ele ficou sabendo que a irmã dela nem carteira de habilitação ela tinha. A Maria confirma que realmente ela não tinha carteira, e o Alessandro fala que eles investigaram em todos os jornais e em diversos lugares e que ninguém recolheu nenhum corpo ou alguém ferido na estrada onde aconteceu esse acidente. A Maria diz que talvez essa pessoa não tivesse tão machucada, então ela se levantou e foi embora, e ele diz que sim, que isso pode ter acontecido, e pergunta ao Alessandro quem é esse tal de Eric que ele mencionou ali. O Alessandro se levanta revoltado e diz que esse cara é o motorista irresponsável que deixou a menina dirigir. O ADV fala que nesse caso ele também tem responsabilidade, e é claro que muito menos que a menina, mas que ele também deve responder. O Alessandro diz que parece que tem uma testemunha que viu o acidente e que falou com o meio-irmão dele e lhe pediu dinheiro em troca de silêncio. O ADV pergunta qual o nome dessa testemunha e o Alessandro diz que não sabe, então ele pergunta se eles pretendem pagar. O Alessandro pergunta o que ele acha que eles devem fazer nesse caso. O ADV responde ao Alessandro que existem 2 opções e que uma é realmente pagar essa testemunha e elas fiquem caladas, mas que isso é muito arriscado. E a outra opção é que a menina se apresente voluntariamente para declarar os fatos. A Maria, por sua vez, se assusta e pergunta se ela poderá ficar na cadeia. O ADV responde que eles podem até prender ela, mas que imediatamente eles vão solicitar a liberdade dela sob fiança e que, pelo menos nesse caso, ela ficará livre até encontrar o morto ou o ferido. A Maria pergunta o que ele, o Alessandro, acha disso, e o Alessandro de início fica calado, e a cena agora vai para a Vitória, que está com a Felipa, que vem saindo da igreja, e a Felipa pergunta se ela está se sentindo mais calma. A Vitória diz que sim, um pouco, e agradece a ela, e nesse instante o celular da Vitória toca, ela atende e é o Fernando. E ele diz que ligou para a casa dela e disseram que ela tinha ido até a catedral. A Vitória responde que sim, que elas estão saindo nesse momento da catedral, e pergunta se ele já descobriu alguma coisa. O Fernando diz que sim, mas que queria falar com ela pessoalmente, e diz que está bem pertinho dela e que eles poderiam se ver agora, e pergunta o que é que ela acha. A Vitória pergunta se foi ou não o Bruno, e o Fernando diz que não e pede para que ela espere ele no Café Pion, porque ele chega lá em poucos minutos. A Vitória diz que sim, agradece e desliga o telefone, e diz a Felipa que o Bruno realmente disse a verdade e que não foi ele que fez essa reserva. A Felipa, por sua vez, sempre com uma pulga atrás da orelha, ela olha para a Vitória e diz: "E daí?" E a Vitória duramente fala que, na verdade, foi a Maria José quem mentiu.
A cena logo depois disso vai para uma galerinha da fofoca que está ali na esquina falando até da vida do rato, e o Bruno chega nesse momento e diz que está procurando a Mercedes Brito. Elas apontam e diz onde fica a casa dela. Ele agradece e vai lá até o local. Ao chegar no local, o Bruno bate na porta feito um doido e a Mercedes diz que já vai várias vezes e ao abrir é o Bruno. Ele entra e diz que está ali em nome do Eric e que eles ali falaram que ia dar uma resposta sobre o assunto que eles conversaram no dia anterior. Ela fica calada e ele pergunta se pode entrar. Ela diz que sim. O Bruno entra e diz que não vai ficar ali gastando saliva com eles para conversar sobre nada, mas que trouxe uma coisa para eles. Abre um pacote, joga o dinheiro na cama e diz que ali tem 500 mil e com esse dinheiro ela poderá tratar do irmão dela. O Bruno então pressiona ainda mais e diz que e agora é pegar ou largar? E a Mercedes diz que não vai mentir, que está sim precisando muito do dinheiro, mas que eles não gostam de ficar falando mentiras, e revela que o irmão dela não foi atropelado por um carro e sim por um caminhão. Só que o Bruno diz que já sabe de tudo e que isso não importa para ele, mas que se eles não aceitar o dinheiro, ele vai procurar outros que aceitem e pronto. E eles ficam sem palavras e o Bruno pressiona ainda mais como vai ser, se eles aceitam ou não. A Mercedes diz que aceita sim e o Bruno dá as instruções e diz que no dia seguinte eles vão ter que ir fazer a denúncia e pergunta se isso está claro. A Mercedes diz que está sim, mas que ali tem uma coisa que ela precisa saber, como por exemplo, quem é ele. O Bruno se irrita e ela continua perguntando, mas o Bruno diz que isso não é da conta dela e diz que vai avisar uma coisa, que se eles não cumprir com a parte do acordo deles, ela e o irmão dela vão aparecer mortos em um terreno baldio e pergunta se foi claro. Depois ele vai embora e a cena agora vai para a Felipa, que está conversando com a Vitória, e a Vitória diz que o Bruno não é tão ruim e a Felipa diz que quem vem chegando agora é o Fernando. Ele chega, dá boa tarde, se senta e a Vitória já vai perguntando que então não foi o Bruno, não é isso? O Fernando responde que não e a Vitória pergunta que em nome de quem estava o quarto. O Fernando responde que estava no nome de Mário Aguirre e a Vitória fica toda feliz e comemora dizendo que sabia de tudo isso, que a Maria José estava sempre mentindo e que ela mentiu o tempo todo e que a família dela também. Depois ela chama a Maria José de descarada e vigarista por estar fazendo todos acreditar que era o Bruno que estava por trás de tudo, até mesmo do casamento falso dela com o Alessandro. O Fernando diz que aparentemente é isso e a Vitória não gosta porque ele fala aparentemente e questiona ele. E o Fernando fala que esse Mário Aguirre nunca se apresentou pessoalmente e que ele pagou tudo em dinheiro e que nem ao menos uma identificação ele deixa. A Vitória, sempre querendo defender o Bruno, ela questiona ele e diz que o que isso quer dizer não quer dizer nada. E o Fernando diz que isso sim é um pouco estranho e a Vitória pergunta por que é estranho, porque certamente ele só preferiu não mostrar a cara dele. A Vitória questiona ele ainda mais e pergunta o que ele, o Fernando, queria, se ele preferia que tivesse sido o Bruno. O Fernando diz que não é nada disso, mas que o Alessandro vai ficar bem decepcionado, porque ele acha que o Alessandro está realmente apaixonado pela Maria José. A Vitória diz que isso é verdade, chama ele de coitado e pergunta o que eles podem fazer e se ele e o Fernando já contou tudo para o Alessandro. O Fernando diz que ainda não contou nada e a Vitória pergunta se ele prefere que ela diga tudo a ele. O Fernando diz que não, que ele mesmo revela tudo para o Alessandro e a Felipa diz que esse Mário Aguirre é realmente um fantasma porque ele fala e nunca aparece. A Vitória debocha da Felipa e pergunta o que ela quer dizer com isso e a Felipa diz que só falou que esse Mário Aguirre não aparece para ninguém e que ninguém sabe se ele é velho, jovem, magro, gordo ou até mesmo onde mora e declara novamente que esse cara é um fantasma.
A Vitória diz que ele pode até parecer um fantasma, mas nem para todos, porque certamente a Maria José e a família dela conhecem ele e muito bem. Depois a Vitória diz que também sente muita pena do Alessandro, mas que ele precisa sim saber de tudo para também perceber que o Bruno não é o que ele pensa, ou quer dizer, fizeram ele acreditar e que ninguém poderia imaginar que ela seria assim, porque ela parecia tão sincera e tão boa moça. O Fernando, por sua vez, não pode nem opinar, mas ele não consegue entender porque a Vitória não vê a verdade e a Felipa fica toda indignada ali com tudo que a Vitória está falando e fica toda se torcendo, parece até que vai virar o exorcista. Mas a Vitória continua falando que o Alessandro tem que saber toda a verdade.